Salmo 39. Eu quero conversar com você hoje. E terça-feira eu não vou falar sobre esse assunto, porque quem vai pregar é o apóstolo Cristiano. Então já quero que você traga toda a sua família. Traga quantas pessoas você conseguir próxima terça-feira. O apóstolo Cristiano, ele, sei lá, eu acho que ele é um anjo. É aquele cara que cheira Jesus, transpira Jesus. Salmo 39. Eu quero falar com vocês sobre aprendendo a lidar com os problemas. Quero começar a conversar hoje sobre isso. Terça é o Cristiano, na outra eu continuo. Aprendendo a lidar com os problemas. Assim, né? Na outra eu continuo, se Deus quiser que eu continue. Quem conduz as terças mais é Ele, amém? Amém? Ele conduz as terças mais. Meus filhos, uma das maiores dificuldades encontradas pelas pessoas, tanto em relação à sua vida pessoal, quanto em outros aspectos, é a falta de habilidade de lidar, de resolver problemas. Você já reparou que algumas pessoas, elas conseguem passar por um problema sem nenhum tipo de arranhão? Você conhece alguém assim? Que ela passa por problemas tranquila, enquanto outras parecem ter uma vida acompanhada de sofrimento. Ela consegue piorar mais ainda o problema. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque, em geral, os problemas são percebidos pelas pessoas de forma diferente. Cada pessoa às vezes enxerga o mesmo problema de forma diferente. Algumas são mais otimistas, outras são mais pessimistas. Algumas que são otimistas veem no problema uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de resolver um determinado assunto e avançar na vida. Já outras transformam o problema que estão passando em verdadeiras tragédias anunciadas. Como assim, pastor, tragédias anunciadas? Elas sofrem por antecipação. E o salmista Davi, no Salmo 39, ele nos ensina a lidar com os problemas da vida. Problemas com inimigos externos, internos, problemas pessoais, problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros e outros mais. Mas o interessante é que Davi conseguiu vencer todos os problemas da vida. Então vamos aprender com ele? Salmo 39, verso 1. Eu acredito que vai estar no telão também. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como uma sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas sem saber quem ficará com ela.
Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Então, como lidar com os problemas? Como resolver problemas? Primeiro princípio seguido por Davi é o seguinte: evitar as lamúrias. Diga, evitar as reclamações. Primeiro princípio que Davi tinha com ele, para saber lidar com problemas. Perceba o verso 1, Davi diz: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Quando passamos por problemas e dificuldades, a tendência natural do ser humano é lamentar, é reclamar, é murmurar. A tendência natural de algumas pessoas é até perder o controle, ou seja, se descontrolar. A tendência natural das pessoas é reclamar, e sejamos sinceros conosco, quando surgem problemas que nós não estamos sabendo lidar com eles, nós reclamamos. Nós reclamamos até quando o engarrafamento está grande, sim ou não? Nós estamos atrasados, poxa, então por que não saiu mais cedo, cara? Então é uma tendência natural do ser humano, quando algo sai do controle, ele reclamar. Então sejamos sinceros, nós reclamamos. E eu quero falar algo para você e para mim: ninguém vence um problema reclamando dele. Diga para quem está ao teu lado: ninguém resolve um problema reclamando dele. Você sabia que a Bíblia ensina que quanto mais nós reclamamos, mais fracos nós ficamos? Diga assim: quanto mais eu reclamo, mais fraco eu fico. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: a Bíblia diz em Provérbios 24:10: se você vacila no dia da dificuldade, a sua força será limitada. Olha, não sei se está esse texto aí, Provérbios 24:10, não sei se está, tá no telão? Não está. Então, Davi, ele tinha um princípio que norteava a vida dele: não reclamar, não murmurar. Não importava o tamanho do problema, não importava o tamanho da dificuldade, ele não reclamava. No verso 1, ele fala de vigiar a própria conduta, a fim de não pecar em palavras. Pecar em palavras, meus filhos, não é somente dizer um palavrão, não é somente falar palavras de baixo escalão. Pecar com palavras não é somente xingar. Tudo isso é muito feio. Mas pecar com palavras também é se maldizer, é reclamar. Meus filhos, a nossa boca, ela pode assinar o nosso próprio óbito. Diga: a minha boca, ela pode assinar o meu próprio óbito. Como, pastor? Se nós ficarmos reclamando. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: a tua boca pode assinar a tua declaração de óbito. Provérbios 13:3, vocês têm esse? Tem esse? 13:3. Quem guarda a sua boca faz o quê? Então quem não guarda, assina a sua morte. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Nós precisamos aprender a ter algo, a desfrutar de algo que já está em nós, chamado domínio próprio.
O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Dentro de você já habita o Espírito Santo. Então olha para quem está ao teu lado e diga assim: você tem domínio próprio, sim, porque você tem o Espírito Santo. Então se nós já temos, nós só precisamos exercitá-lo. Precisamos o quê? Exercitar. Dá um sorriso para quem está ao teu lado e diga assim: a partir de hoje eu vou pensar antes de falar. Essa é uma das formas de eu exercitar o domínio próprio. Antes de falar, você vai fazer o quê? Você vai pensar. E se aquilo que você vai falar vai te arruinar ou vai agregar algo na tua vida, se vai trazer derrota, cala. Eu estava com o Edson nesse feriado e ele contando de uma experiência que ele teve com um empresário nesses dias. Ele conversando com o empresário viu os ganhos que o Edson estava tendo, e o Edson presta um serviço para esse empresário e recebe algo dessa prestação de serviço. E aí esse empresário disse assim: desse jeito eu vou quebrar. Aí o Edson repreendeu o empresário, falou: não fala isso não, cara. Em primeiro lugar, se eu estou ganhando muito, é porque nós dois estamos vendendo muito. Em segundo lugar, se você fala que vai quebrar, você vai quebrar, cara. Então Davi, ele sabia disso. Então ele fala que ele não ia pecar com palavras. Então nós precisamos aprender a dominar a nossa língua e aprender que as reclamações podem nos paralisar no deserto. O que é que eu disse? As reclamações podem fazer o quê? Nos paralisar onde? Existem pessoas que estão passando por um deserto e vão sair desse deserto. Você pode dar uma glória a Deus? Todavia, nós temos que ter um cuidado. Deus quer nos tirar do deserto e nos colocar dentro da terra prometida, dentro da Canaã. Deus quer cumprir a promessa. Deus quer entregar nas tuas mãos a promessa. Todavia, tome cuidado, que se você não aprender a vigiar a sua língua, você pode ficar no deserto mais tempo que o necessário. Deus não quer você aí, cara. Todavia, muitas vezes, se nós não aprendermos esse princípio com Davi, nós podemos ficar lá mais do que o tempo que éramos para ficar. No livro do Êxodo, a Bíblia conta como os hebreus andaram em círculos no deserto. Enquanto eles estiveram murmurando contra Deus e contra Moisés, eles andaram em círculo. Enquanto eles estiveram o quê? Fazendo o quê? Não, melhora, fazendo o quê? Murmurando, reclamando. Então, o que é que levou o povo de Deus a ficar mais tempo que o necessário no deserto? A murmuração, a reclamação. Minhas filhas, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa. Então, às vezes, você está tão estressada do dia, tantas coisas para fazer, tantas atividades domésticas, e ainda a sua vida profissional, etc., que a gente acaba falando sem pensar. E aí o ambiente e a atmosfera do lar fica aquele ambiente pesado, porque você liberou palavras que não eram para liberar. Às vezes nós reclamamos tanto, damos tanta ênfase ao problema, que aumentamos o problema, tornamos o problema maior do que ele já é. E meus filhos, e existem pessoas que quando o problema parece crescer, parece aumentar, a primeira coisa que algumas pessoas fazem, a primeira coisa que algumas pessoas pensam é abrir mão de algo que estão fazendo para Deus. Eu quero te falar com muito carinho, está tudo errado. O que é que eu disse? Primeira coisa que eu quero te dizer: mente vazia. Então olhe para o seu pastor, se ocupe. Não é para você estar deixando de fazer as coisas, é para você estar fazendo mais coisas.
Se ocupe. No céu você descansa. Amém? Quando você se aposentar, você viaja. E aí trabalha mais ainda para Deus, porque agora tem mais tempo livre. Se ocupe, aprenda isso. Aprenda isso. Se ocupe. Quando tiver férias, descansa. Você não tira uma férias por mês? Sim ou não? Ou por ano? Sim ou não? Sim ou não? Nas férias você viaja, descansa. Mas ocupe a sua mente. Segunda coisa, você quer receber a solução para o seu problema? Quantos querem receber a solução para o seu problema? Em Atos 20:35 está escrito que é dando que se recebe. É o quê? Dando que se recebe. Tem pessoas, aqui não tem ninguém assim, mas tem pessoas que entram ano e sai ano, e ela continua com aquele problema. Ela continua com aquele problema naquela mesma área. Entra ano e sai ano, o mesmo problema. Agora, por que isso acontece com algumas pessoas? Porque essa pessoa, ela tomou decisões erradas. E uma das decisões que ela tomou foi de abrir mão de algo que ela estava fazendo para Deus. A Bíblia diz que eu recebo quando eu dou. Entenda, você recebe muito mais quando você dá. Diga assim: em vez de eu murmurar, eu vou aprender a separar os problemas. Uma outra forma, e uma ótima maneira, e aqui eu vou parar para a gente orar de novo. Uma outra forma de nós resolvermos os problemas é resolver por partes. Diga: resolver por partes. Existe um exemplo um pouco bizarro, que é de um francês por nome Michael Lottor. Esse francês, ele é conhecido como o Senhor que come tudo. O Senhor que come tudo. Esse cara, ele está no livro dos recordes. E ele está no livro dos recordes porque ele já chegou a comer um avião e uma bicicleta. Ele já chegou a comer uma bicicleta e até um avião. E como foi que ele fez isso? Ele pegou a bicicleta e durante 3 meses ele comeu por pedacinhos. Por pedacinhos. Então como foi que ele resolveu um problema? Por pedaços. É um exemplo bizarro, mas você nunca vai esquecer do que eu estou falando para você hoje. Eu peguei de propósito exemplo, porque coisas assim ninguém esquece. Na matemática, como é que você resolve uma grande equação? Por partes. Então uma das formas de você resolver um problema é resolvê-lo por partes. Resolvê-lo por partes. Existem muitas coisas que nós compramos à vista. E eu profetizo que essa onda de comprar à vista já está invadindo a tua vida, amém? Mas existem algumas coisas que fica mais fácil de nós adquirirmos, como por exemplo a casa própria, pelo um financiamento, sim ou não? Então, em vez de você resolver um problema gigantesco de uma casa de $500 mil que você vai comprar, se desfazendo de $500 mil de uma vez só, o que é que você faz? Muitas vezes você dá uma boa entrada e aí fica com pequenos problemas durante alguns meses. Durante alguns meses. Deixa eu liberar uma palavra aqui, deixa. Sentindo no meu espírito de liberar uma palavra. Quantos anos se compra uma casa pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil? Quantos anos? 30 anos. 30 anos é quase a minha idade, eu tenho 38. Pelo amor de Deus. É tempo, não é? É tempo, né? Vou liberar uma palavra aqui. E essa palavra não é só para quem não tem casa própria, não, até que para quem já tem. Eu libero que essa igreja não vai comprar mais casa financiada em 30 anos. Eu quero declarar que você vai comprar imóveis, seja apartamento, seja casa. Você vai comprar imóveis
na planta, no financiamento da própria construtora. No período da construção, quando a construção acabar, você quitou o imóvel. Nota isso aí. Nota aí, hoje é quanto hoje? 25 de junho de 2019. Tá gravando, né? Vai ficar para sempre aí registrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a construção é 3 anos, você vai comprar em 3 anos a casa. Quando acabar, você recebe a chave e acabou. Não tem mais dívida nenhuma. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê? Então, existem formas assim de resolver um problema. Em vez de eu pegar o problema de 500 mil, eu fico com problemas menores. Parcelo esse 500 mil. Então, são exemplos de como resolver problemas. Pegar o problema menor e resolver primeiro. Diga para quem está ao teu lado: não precisa complicar. Pega o problema mais fácil, o mais urgente e menor, e resolve primeiro. Mas diga assim para ele: mas nunca mais aumente o problema mais do que ele já é. Quem está me entendendo, diga assim: eu estou. Diga assim: nessa noite eu decido descansar em Deus. Fica de pé para a gente orar.